Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 2. Verso 14 e 15. Oséias, capítulo 2, verso 14 e 15. O Espírito Santo tem para nós uma palavra dentro desse texto, uma palavra rema, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Depois da palavra, nós vamos para aquele momento especial de oração, de intercessão. Convidar todos os obreiros, obreiras para estar aqui na frente. E nós vamos estar abençoando, orando por todos os irmãos e irmãs, para que haja cura, para que haja transformação, para que o Senhor possa mover a sua mão e conceder vitória à sua vida através da oração. Amém? Está aí, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Verso 15: e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, o teu Espírito Santo habita em nós e se move entre nós. Tu que conheces as reais necessidades da tua igreja, de cada pessoa querida que aqui está, eu tenho certeza que o Senhor vem agora, através desta palavra, ao nosso encontro, e essa palavra vem como resposta. Essa palavra vai produzir milagres no teu nome, Jesus. Essa palavra vai edificar, exortar, consolar. Esta palavra não vai voltar atrás vazia. Ela vai prosperar no propósito pelo qual o Senhor está liberando a esta igreja, a nós, nesta noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória para sempre ao nome do Senhor. Amados, o profeta Oséias, ele, movido por Deus para exortar o povo de Israel em se voltar inteiramente para o Senhor, ele começa como voz profética apontar um caminho que o Eterno havia estabelecido para que pudesse tratar com o seu povo, pudesse fazer com que o seu povo se voltasse inteiramente para ele. Havia por parte de Israel a manifestação da idolatria. Estavam seguindo os deuses de outras nações, principalmente Baal, que significa possuidor, Baal que significa controlador, e consequentemente os Balaíns, que eram deuses voltados para a preocupação de abençoar a terra, para que a terra se tornasse fértil, para que a terra produzisse. Então Deus
ele começa a falar com o seu povo, e especificamente os 2 versículos que acabamos de ler. Deus manifesta sua voz e diz ao profeta que ele tinha um caminho estabelecido para chamar a atenção do seu povo. Deus tinha uma estratégia para poder fazer com que o seu povo voltasse para ele. Deus então diz, no versículo 14, onde lemos: portanto, eis que eu a atrairei. Veja, é uma iniciativa de Deus. Ele está dizendo: eu vou atrair. E é o desejo do Senhor que nós possamos estar sempre perto dele. É o desejo do Senhor que nós caminhamos bem juntinho a ele. Muitas das vezes nós nos distanciamos. Muitas das vezes nós começamos a querer andar pelos nossos próprios caminhos. Nós até ouvimos o que Deus tem a dizer, nós até ouvimos as promessas que Ele tem estabelecido para nós, e muitas das vezes nos distraímos. E aí Deus fala através desse texto: portanto, eis que eu a atrairei. É o que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Ele quer atrair você, chamar a tua atenção para Ele. Interessante que a forma com que Deus vai se utilizar para chamar a atenção, para atrair, é por um caminho que Ele estabeleceu. Deus tem um caminho estabelecido para atrair você. Deus tem um caminho estabelecido para nos atrair. Deus tem a sua forma de trabalhar, e a forma com que Deus trabalha, ela é perfeita. O agir de Deus é de maneira extraordinária, porque Ele sabe exatamente como agir, como trabalhar para ter a nossa atenção total. E qual é o caminho que Deus fala aqui através do profeta? Olha, portanto, eu vou atraí-los, eu vou chamar a atenção do meu povo, eu vou fazer com que olhe para mim, com que chegue perto de mim, e eu tenho um caminho para poder levá-lo, conduzir. Eu tenho um caminho estabelecido. E aí Deus fala do caminho. Ele diz: e levarei para o deserto, e levarei para o deserto. Quando se fala em deserto, todo mundo já imagina provação, todo mundo já imagina um lugar onde o povo de Israel especificamente foi tratado por Deus durante a sua peregrinação, durante a sua caminhada. Mas o deserto aqui, igreja, não é um lugar de castigo, não, porque Deus vai dizer no final do versículo 14, que esse deserto que Ele vai levar, que Ele está dizendo, eu vou atrair e vou levar para o deserto, é com esse propósito, e lhe falarei ao coração. Então o deserto aqui representa um lugar de privacidade, um lugar que Deus vai conduzir você para ficar a sós com Ele. É um lugar onde
ninguém vai estar junto com você. É um lugar onde você vai estar só. Normalmente, quando as pessoas elas começam a querer ficar só, alguns ficam incomodados, preocupados às vezes, mas muitas das vezes, para ouvir Deus falar de forma clara, para estar numa conexão direta com Ele, o caminho que nós observamos aqui, no caso da viúva que perdeu o marido, que era um grande profeta, e foi procurar Eliseu, dizendo que os homens dos quais o seu marido devia, queria levar os seus 2 filhos para trabalhar para ele, até que a dívida fosse paga. Então ela estava numa situação difícil, porque perdeu o marido, e agora corria o risco de perder os filhos, de não ter a presença dos filhos ali, porque eles iriam se tornar servos até que a dívida fosse paga. E aí Eliseu orienta ela, pergunta o que ela tinha em casa. Tua serva não tem senão um pouco de azeite na botija. E ele orienta ela para que acontecesse o caminho do milagre. Aí ele diz: só que é o seguinte, ó, você pega os seus filhos e você fecha a porta. Fecha a porta, é privado, é em off. Fecha a porta dos seus filhos e vai enchendo os vasos de azeite. E vai ou seja, tem coisa que Deus vai se mover para fazer, mas Ele vai se mover chamando a sua atenção, levando você a ficar a sós com Ele, levando você a ter um momento a sós com Ele, sem nenhuma distração, para ouvir o que Ele vai falar ao teu coração. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. O próprio Jesus, Ele disse: olha, quando vocês forem orar, falar com o Pai, olha aqui, inúmeras vezes Jesus se retirava sozinho. Jesus, por inúmeras vezes, mesmo tendo os 12 com Ele, Ele saía sozinho para orar. Se Jesus precisou, sendo Ele o Filho do Eterno, a entrar por um caminho como este, de privacidade, de um lugar secreto, de um lugar para Ele estar a sós com o Pai, falando com o Pai, se Ele se sentia atraído pela presença do Pai, e levado para esse momento de privacidade, e ouvir o que o Pai dizia a Ele, quanto mais nós. Então Ele disse: ó, fecha a porta, fala em secreto com seu Pai. O seu Pai que te ouve em secreto vai deixar você sem resposta? Você vai ficar sem nenhuma resposta, é isso? Sem nenhum mover de Deus, sem nenhum agir de Deus? O teu Pai te ouvirá, e Ele vai se mover. Ele vai se mover. Então o Espírito Santo está dizendo a nós nessa noite: Deus está criando meios, situações para nos atrair a Ele. Levante a tua mão aí no lugar onde você está, e Ele tem um lugar deserto, sem ninguém por perto. E aí nesse momento você sozinho vai ouvir o que Deus tem para te dizer. E Ele tem coisa importante para te falar. Aleluia, você pode adorar a Ele. Sabe, Ele vai, olha, é bem particular isso. Ele não está dizendo: eu vou falar para todo mundo ouvir.
Eu vou gritar para todo mundo ver que eu estou falando com você. Olha o lugar que Deus está dizendo que vai falar: e lhe falarei ao coração. Ao coração. É assim, bem íntimo, bem particular. É algo extraordinário que Ele vai falar, que Ele vai comunicar. Mas Ele começa tudo pela atração, atraindo, chamando a tua atenção e levando, a ação de Deus, ela é contínua nisso, porque Ele está dizendo que a iniciativa dEle é essa, de te atrair, de te levar e de te falar o coração. Tudo ação de Deus, porque Ele tem zelo por tua vida, por tua alma, porque nós fomos comprados com um alto preço, porque Deus não abre mão de nós. O diabo pode tentar de todos os lados, as suas ações, as suas emboscadas, as suas artimanhas, as suas setas, os seus ardis. Ele pode vir com toda a fúria contra a igreja, contra as nossas vidas, mas maior é o que está conosco. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Como Deus é um Deus zeloso. Então veja aqui, olha, a iniciativa é dele, a ação é de Deus. Eu atrairei, eu atraio, chamo a atenção. Ele olha e diz: ei, psiu, e você? Sou eu, o teu Deus. Estou falando com você agora. Dá para me ouvir? Aí você diz: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Ok? Só que o que eu tenho a falar, eu não vou gritar para todo mundo ouvir. Você já reparou que tem muitas pessoas que elas querem que Deus fale com elas diante de todo mundo? Tem pessoas que são assim, que quer que Deus fala e todo mundo que está em volta ouve. Mas Deus está falando com você o seguinte: não vai ser assim. Quando o profeta Elias estava disposto a desistir de tudo, porque ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, ele os derrotou. Todo mundo lá na hora gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas mudou de vida? Não mudaram. Eles não mudaram. Eles continuaram nas mesmas práticas. E aí Jezabel disse que ia matar o profeta. E aí ele se decepciona porque o povo não mudou. Aí ele vai para a caverna. Ele começa uma rota de fuga. Levante a sua mão aí no lugar onde você está. O Senhor está dizendo: não adianta fugir, porque se você fugir, eu vou atrás. Eu vou. A Bíblia diz que Elias viu que Deus estava entrando na caverna. E houve uma manifestação de um vento muito forte. Houve a manifestação de um terremoto. E aí ele diz: é Deus?
não era Deus. De repente, entrou uma brisa. Quando nós estamos debaixo de um calor forte, quando o sol está causticante, nada melhor do que uma brisa, não é verdade? Um vento suave que refrigera. A alma de Elias estava conturbada. A alma de Elias estava cheia de decepção, sentindo-se só. E veio aquela brisa. E veio a voz: o que fazes? Aí Elias, escondido nesta caverna. Deus fala com o profeta. Deus provê tudo para o profeta. Deus, a partir daquele momento, olha, até então, Elias nunca tinha experimentado o cuidado de Deus na vida dele, como ele experimentou naquele período. Quando nós vamos ler sobre o profeta Elias, a gente só vê ele embate, peleja, confronto com o rei Acabe, confronto com o povo de Israel, confronto com aqueles que Acabe enviava. Lembra lá dos generais? Vai lá com seus 50, busca o profeta, nós vamos prender ele. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma vocês seus 50, e ó, morreram. Mas quando chega o momento de Deus manifestar o cuidado dele, para você saber quem é o Deus que você serve, ele tem uma forma de te atrair. E aí ele diz: já tem a sua atenção? Amém? Quem está entendendo, levante a mão e glorifica Jesus. Então vem para um lugar só, deserto, privado. Fica aqui comigo. Essa segunda ação de Deus, primeiro atrai, segundo leva, terceiro fala ao teu coração. É bom a gente ouvir profetas, mas é muito melhor ouvir Deus falar com a gente. E o que Deus vai falar? Verso 15: olha, e lhes darei as suas vinhas dali. Aqui está falando do fruto da vide. Ou seja, Deus está anunciando, Deus está dizendo, Deus está agora através da sua voz falando ao coração o seguinte: olha, eu tenho um tempo de alegria. Olha, o fruto da vide, o vinho representa a alegria. O vinho representa aquilo que foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Por isso que o símbolo do sangue de Jesus é o fruto da vide. Por quê? Porque a alegria, a salvação produz alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então ele está dizendo: o que eu vou falar ao teu coração é o seguinte: daí eu vou te mostrar que eu vou te dar o fruto da vide, darei as suas vinhas. Aleluia, aleluia.
e lhe darei as suas vinhas dali. Ou seja, nesse lugar que você está sendo conduzido pelo Senhor, está a sós com Ele, Ele lhe falando o coração. E enquanto Ele está falando o teu coração, Ele está preparando algo para você. Ele está preparando, Ele fala, é como se tivesse assim um presente para entregar e coloca aqui atrás. Aí Ele vai falando ao coração, Ele vai te falando, Ele vai falando, daqui a pouco vai tirando a mão de trás, vai apresentando diante e diz aqui: olha aqui o tempo de alegria, ó, o tempo da vinha, ó, o fruto da vide. Quem pode levantar a mão e glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor? Se coloque de pé no teu lugar adorando. Se coloque de pé no teu lugar exaltando o nome do Senhor.